No vídeo de hoje você vai descobrir quais são os problemas de relativizar os ensinos da Bíblia. Quer saber? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje eu vou reagir aqui a um vídeo que um jovem me mandou de um rapaz, ele respondendo a perguntas sobre a Bíblia, sobre questionamentos do dia a dia que os nossos jovens eles possuem. Vocês vão perceber que é um vídeo muito interessante, só que as respostas, elas assim, podem causar um dano tremendo ao cristianismo e principalmente para os nossos jovens aí que estão, de alguma maneira, se afastando aos compromissos da palavra de Deus, ok? Mas antes quero convidar você, claro, a se inscrever no canal e também assistir os nossos últimos vídeos, né? Eu gravei alguns aqui sobre política, você pode assistir aqui, ó, pode assistir. E também estamos aí com uma série da lição da Escola Sabatina, o mais um comentário da lição jovem. Pablo, nosso amigo aqui da edição, vai colocar um trechinho para você entender um pouquinho qual é esse trabalho que nós estamos fazendo, eu e o pastor Lucas Igor. Dá uma olhada aí. Você dá o comando para a perna, você sabe o que fazer com a perna, mas a perna não obedece na mesma velocidade que o comando diz, né? Por quê? Porque a barraquinha tá se deteriorando, essa que é a verdade, né? O pessoal me chama aqui, você vai jogar bola? Eu falei, não jogo bola. Eu falei, não joga bola, não, eu dou espetáculo, né? E acho uma coisa assim que eu acho muito interessante a gente pensar nisso, o pastor Adriano e colegas que estão nos assistindo, é que sentido faria a ressurreição se a pessoa já está morando no céu na hora que ela morreu? Uhum. Imagina, todo mundo já morreu, já foi para o céu, tá todo mundo lá no céu. Aí Jesus volta, todo mundo vai sair do céu, entrar num corpo aqui na terra para ressuscitar, para se encontrar com Jesus nos ares, para ir de novo para o céu. Não faz sentido algum. Então, gente, de maneira descontraída, estamos tentando falar, né, sobre teologia para os nossos jovens. Então compartilha aí, tem a playlist aqui no canal, você pode procurar aí mais um comentário da lição jovem e compartilhar para os seus jovens da sua igreja. Beleza? Bora lá então reagir a esse vídeo, vou fazer aí algumas considerações. Vocês vão perceber que é bem construído o vídeo. É um vídeo do TikTok, né? Eu digo que hoje o TikTok ele é um dos precursores de informações hoje no Brasil e quem sabe no mundo, né? Então deixa eu colocar aqui na tela. Vamos ver se eu consigo. Aqui já está indo aqui no jeitinho. Vamos lá, beleza. Olha aqui. Então tá aqui o vídeo. Vamos sentar, ouvir, né? Vou ouvir e fazer meus comentários. Vamos lá, vamos tentar entender. Padre, eu posso tirar umas dúvidas com o senhor? Pois não, diga, meu filho. Bom, é que eu vejo muitas pessoas pecando porque a Bíblia diz com todas as letras que a gente não pode comer gordura animal, nem carne de porco, nem cães, frutos do mar também não, aves de rapina, répteis, anfíbios, insetos. Além disso, existem normas minuciosas sobre como deve ser o abate e preparo desses alimentos. Perceba que ele jogou uma verdade. É verdade, a Bíblia diz isso. Ela tem orientações bem rígidas com relação à nossa alimentação. Agora perceba a resposta, né? Olha como o relativismo vai te levar para um caminho assim, do fique em paz, tá tudo certo, né? O importante, né? Não é seguir aquilo que está escrito, mas o que você deseja. Dá uma olhada, olha só, vamos lá. Ô meu filho, hoje temos bilhões de seres humanos na Terra para serem alimentados e em situações de extrema pobreza. Então ele está usando agora o argumento da fome. Então, em nome da fome, nós podemos fazer algumas coisas, né? Jesus poderia ter falado isso no momento que ele teve a tentação com Satanás, né? O Senhor, eu estou com fome, né? Extrema necessidade, então eu vou transformar os pães, eu vou transgredir a sua lei, eu vou fazer do meu jeito para poder me satisfazer. Bora lá. Além disso, a nova aliança se preocupa mais com a quantidade que comemos do que sobre o tipo de alimento, no intuito de que o importante é a gente controlar os nossos impulsos alimentares, assim como outros hábitos da mente, como a luxúria, a avareza, a ódio. Essa é a interpretação que a nova aliança tem.
Então, veja, ele já começa a usar esse sentido de nova aliança. Esse negócio de nova aliança, gente, é um jeito de dividir a Bíblia, antes e depois de Jesus, né? Antigo Testamento, Antiga Aliança, e agora nós estamos na Nova Aliança. Gente, Nova Aliança foi instituída por Jesus, é como se ele tivesse ampliado a Antiga Aliança, né? Como posso dizer... Antigamente a aliança era feita com sangue de animais. Agora Jesus fala assim, esse é meu cálice, esse é o cálice com meu sangue da nova aliança. Então a aliança agora não seria através de animais, sangue de animais, mas do sangue de Cristo, né? O próprio sangue de Cristo vertido na cruz. Então ele diz o seguinte... veja, pense bem, tem pessoas passando fome, né? Na nova aliança, Deus quer que você controle, seja moderado. Deus sempre falou que nós devemos ser moderados, não é só na nova aliança, né? Só que agora, esse negócio de viver no tempo da graça, no tempo da nova aliança, a gente começa a desconsiderar aquilo que Deus falou antes. É como se fosse assim... Deus falou as coisas e falou, puxa, errei, nossa, como eu sou severo, eu pedi coisas para eles fazerem que era muito difícil e agora vamos assim melhorar, deixa eu dar, vocês não estão entendendo, né? É o espírito da lei, não é para levar o pé da letra, não sejam tão rígidos, né? Então ele usa esse negócio que tem que ter o controle da mente, das paixões, e é verdade, isso vem através do Espírito Santo, né? O dom do Espírito Santo, mas a revelação... A revelação que nós temos, ou que nós recebemos no Novo Testamento, não apaga, não desconstrói, não abole a palavra, né? Enfim, não tira a revelação passada, pelo contrário, ela vai trazendo mais luz, mas ela não apaga aquilo que já foi revelado. Tá? Então, cuidado com esse tipo de falácia, né? Não, veja bem, agora pode, né? Alguns vão usar Atos capítulo 15, né? Que ali não aparece, é o primeiro concílio da igreja, alguns consideram como o primeiro concílio da igreja, e que ali não foi falado sobre carne de porco, essa lei dietética que havia no passado. Então, portanto, está liberado comer qualquer coisa. O mesmo Deus que fez o porquinho é o mesmo Deus que te fez, e ele sabe o que é melhor para você. Ele liberou alimentos, né? Certo tipo de animais que poderiam ser comidos. Os outros que ele não liberou não é alimento, né? Não é alimento, né? Então, pare com esse tipo de coisa, né? Dizer que uma coisa anula a outra. Eu creio que os mesmos princípios de saúde que Deus instituiu lá do Éden, desde o Éden, valem para o dia de hoje. Cuidado para você nesse negócio, eu acho, a nova aliança liberou. Não tem isso na Bíblia não, cuidado. Mas vamos entender mais aqui. Vamos ver o que ele fala. Entendi, mas a Bíblia também diz que a gente não pode cultivar duas plantas de sementes diferentes. Ô meu filho, não faz mais sentido seguir essa lei antiga. Com o avanço do modelo de sociedade e principalmente da ciência e da tecnologia, hoje a gente sabe que a monocultura prejudica muito o solo e também seria insustentável para os pequenos agricultores. Isso eu concordo, né? Mesmo porque esse tipo de orientação que Deus deu foi para uma tribo pequena que tinha suas necessidades básicas ali para ser atendida, né? O cuidado com o solo. Hoje, realmente, isso não se aplica, né? Então, olha só que falácia, né? A falácia do dilema. Se uma coisa está certa, logo a outra também, né? Coloca tudo no pacote. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Tem leis e leis, né? Orientações e orientações. Essas orientações sobre plantio, não vejo o porquê não mudar, né? Não mudar. A ciência, ela evoluiu e graças à tecnologia nós podemos agora produzir mais. Mas cuidado com relação à questão do nosso corpo, nosso organismo, né? As leis de Deus, elas existem até hoje, né? Essas orientações de saúde é uma parte da sua lei, né? Agora, orientações sobre cultivo, sobre plantio, não deve ser tomado pelo um todo, né? Então, veja como ele usa esse argumento aí, né? Tipo assim, se isso é verdade, então logo outro também é verdade. Não é bem assim, tá? Cuidado com esse tipo de conversinha, né? Certo, mas a Bíblia também não diz que quem trabalhar aos sábados deve ser morto? Ô meu filho, como eu disse, a sociedade e as leis políticas evoluíram e se transformaram radicalmente ao longo dos séculos.
Hoje vivemos num sistema capitalista, onde milhares de comércios sobrevivem principalmente com a renda do funcionamento de seus estabelecimentos aos finais de semana. Hoje são outros tempos. Muitos empreendedores, se não trabalharem aos fins de semana, meu filho, não conseguiriam colocar comida dentro de casa para sustentar a família. É o que eu digo. Novos tempos demandam novas interpretações. Gente, perigosíssimo o que ele falou. Porque os 10 mandamentos, né, a lei de Deus, ali tem a lei do sábado, né? Deus pede. Interessante, o sábado você obedece, você guarda, não é uma questão de lógica, né? É questão de fé, tá? Então eu estou falando aqui para você, talvez você não acredite que deva guardar o sábado, mas não use esse tipo de argumento que o padre aí, o ator, usou para poder convencer o jovem aí desinformado de que não, pode transgredir o sábado então. É interessante, você acaba abrindo uma porteira para desconstruir outros mandamentos, né? Então, veja, hoje é importante o amor, né? Se não tem outra mulher, só tem um homem, o importante é que vocês se amem, né? Veja, olha, se eu não tenho algo e a pessoa tem demais, então qual é o problema de eu invadir a propriedade, pegar aquilo para mim? Porque nós estamos vivendo num momento de extrema necessidade. Novos tempos, novas interpretações. Cuidado, né? E realmente ele falou aqui uma verdade, né? Quando Deus deu a lei para Israel, na verdade Deus não deu, Deus relembrou algo que já deveria estar no coração humano, mas se perdeu porque o homem se afastou de Deus. Deus teve que relembrar as leis. Inclusive, ele coloca lá nos 10 mandamentos, né? Lembra-te, né? Lembra-te de guardar o dia de sábado, né? Lembra-te porque ele esqueceu, ou lembra-te porque ele esqueceria. E realmente aconteceu. Hoje ninguém mais guarda o sábado, né? Entende que temos novos tempos. E o povo que recebeu essa lei é um povo duro, um povo ignorante, um povo escravo que estava ali no Egito por gerações. E Deus não tem ali um sistema jurídico, não existe um sistema organizado, civilizatório, né? São tribos que estão no deserto. E Deus, então, ele é muito categórico. Existiam muitas leis rígidas no passado, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, né? Então, o povo entendia as normas, as regras nesta maneira, uma maneira rígida, né? Então, se Deus desse as leis e Deus não desse consequências rápidas para que servisse de lição para outras pessoas, ninguém obedeceria a Deus. Então, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus hoje. Só que Deus hoje, pela sua graça e misericórdia, ele tem feito vistas grossas para os nossos pecados. Assim como ele fez vistas grossas para pecados do passado. Mas naquele momento em que ele deu a lei, ele deixou bem claro que o sábado era para descansar, o sábado era para se voltar para ele. E o povo rebelde não estava obedecendo. Então Deus falou para Moisés que ele deveria agir. Se alguém estivesse se rebelando e de alguma forma incentivando outros a desobedecerem, teria então uma lei capital, né? Então, cuidado para usar esse tipo de argumento, né? O tempo mudou, então as leis mudam, né? Hoje, realmente, se você transgredir o sábado, você não vai ser morto pela igreja. Mas no passado, a tribo de Israel tinha um líder jurídico, um líder civil que era Moisés. Então era uma teocracia onde Deus estava tentando educar um povo ignorante e bruto. Então certas consequências elas deveriam ser agidas, feitas, realizadas de forma rápida. Tá? Então nós não vivemos nesse tempo. Quando Jesus veio, lembra que ele curou no sábado, né? Ele fez tantos milagres no sábado porque ele entendia, e esse é o espírito da lei, né? Que no sábado é lícito fazer o bem. Só que para que houvesse uma obediência, para que houvesse uma organização, no princípio, como foi dado a lei para Israel, Deus deveria mostrar mão forte diante de um povo que aprendeu por gerações através de pancada, através de sofrimento. Então era um povo bruto que não conversava, não tinha diálogo. Precisava, como um animal que você precisa domesticar, e para isso você mostra força, para depois ter confiança, para depois demonstrar um carinho, para que esse animal entenda quem você é, né? Bom, eu só quero que você tome cuidado para que não caia nessa ladainha de que novos tempos, então mudou a lei, né?
Veja, mudou mesmo, mudou a lei civil. Nós estamos debaixo do Brasil. O Brasil tem um sistema de leis, né, e somos submissos a essas leis. Mas a lei superior para nós é a lei de Deus. Assim como os judeus não podiam matar Jesus porque eles precisavam autorização dos romanos, naquele tempo a lei civil era Moisés. E a orientação de Deus é: não temos cadeia, não temos prisão, não temos como educá-los, então que seja de exemplo. Quem transgredir a lei, ser visto colhendo lenha do dia de sábado, que era para descansar, então será punido diante de toda a sociedade. Ok? Então cuidado aí com esse tipo de falácia. Vamos continuar aqui. Padre, mas pelo que eu também sempre vi na Bíblia, ninguém vai para o céu praticamente, porque no Novo Testamento está escrito que idólatras, adúlteros, ladrões, avarentos, bêbados, rebeldes, transgressores, pecadores, ímpios, profanos, homicidas e todos os que se opõem à sã doutrina não herdarão o reino de Deus. Oh, meu filho, se formos levar ao pé da letra tudo o que está escrito na Bíblia, todos seríamos condenados. Não existe uma pessoa viva que cumpra literalmente todas as determinações. Até porque, com o mesmo peso dessas abominações, a Bíblia também diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Ora, quem hoje em dia nunca disse uma mentirinha sequer? Olha a conversinha. Deixa eu terminar, vamos lá. Por mais inofensiva que seja, nós devemos avaliar a intenção da transgressão e se prejudica outras pessoas. Olha o perigo que ele falou. Vamos ver se eu consigo lembrar depois. Vamos lá. Ou seja, a gente deve olhar para o contexto macro da situação e não o micro. De modo que não é porque uma pessoa peca que a gente deve excluí-la da sociedade, tratá-la de maneira desigual e condená-la ao inferno. Poxa, que bacana, pá! Minha filha apareceu aqui, vamos lá. Bom, veja só. Primeiro ele começa com uma verdade. Qual é a verdade? Que os idólatras, os pecadores não herdarão o reino do céu. E é verdade, os pecadores não herdarão. Serão pessoas que foram pecadoras, mas foram redimidas pelo sangue de Jesus. Porque aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Salvador e Senhor da vida. Então houve um processo de mudança, o Espírito trabalhou no coração, o pecador deixou a ser dominado pelo Espírito e parou de praticar o pecado, né? Então, olha que absurdo. Realmente, um adúltero não vai para o céu, porque ele quer viver no pecado, ele não foi redimido pelo sangue de Jesus. Então, realmente, gay não vai para o céu, ladrão não vai para o céu, lésbica, mentiroso, orgulhosos e tantos outros pecadores, eles não vão para o céu. Todos que transgridem a lei de Deus e não foram regenerados pelo sangue do Cordeiro não vão para o céu. Tá? Então, olha e conversa. Outra coisa, ele fala assim, a gente não pode levar ao pé da letra, né? A gente tem que avaliar a intenção da pessoa, né? Tá? E como assim? Eu tenho que avaliar a intenção da pessoa? Isso é muito subjetivo, né? Subjetivo. Quem pode avaliar a intenção do coração de um pedófilo? Quem pode avaliar a intenção do coração de um assassino? Nós temos fatos. Os fatos são os atos que nós cometemos, né? Agora, julgar a intenção, isso é jurisprudência de Deus. É Deus quem vai julgar o coração do pecador, não somos nós, né? Então, esse negócio, não podemos levar ao pé da letra, filho, porque quem é que não conta uma mentirinha, né? Então, olha como ele diminui o tamanho do pecado, né? Realmente, gente, o pecado é mau, o pecado é destruidor. Por causa de uma mentirinha, né? A serpente enganou Eva e aconteceu tudo o que aconteceu e estamos aqui. Então, não caia nessa conversinha fiada de que não podemos levar ao pé da letra. Todo esse problema aqui desse vídeo que eu percebi é porque são pessoas que dizem que conhecem a Bíblia, mas não conhecem. Estão lendo a Bíblia com o olhar do século XXI, tentando interpretar a Bíblia segundo a sua cosmovisão, ou sua ideologia, segundo a sua cultura, né? E estão esquecendo, como ele falou, da macroteologia, né? Se ele fosse realmente analisar o todo, ele veria que está completamente equivocado, né? Porque o Novo Testamento não pode entrar em desarmonia com o Antigo Testamento.
Não pode haver choques de ensinamento, né? O mesmo Deus que deu a vida para o ser humano, que criou o ser humano num lugar lindo e perfeito, é o mesmo Deus que instituiu leis. Obediência, vida eterna. Desobediência, morte eterna. O homem pecou. Agora Deus então paga o preço do pecado, morrendo no lugar do ser humano. Só que o mesmo Deus que morreu pelos pecados do ser humano é o mesmo Deus que exige de mim e você mudança de vida, regeneração, a aceitação do Espírito na vida de vocês para que haja transformação. E exige de nós obediência, fidelidade. Não ficar relativizando. Não é bem assim. A gente pode comer de tudo. Não, a gente tem que avaliar a intenção da pessoa. Nós estamos vivendo num mundo capitalista onde a gente precisa trabalhar. Então, se a gente precisa trabalhar e buscar o nosso sustento, então nós podemos transgredir a lei. Se eu abrir esse precedente, né, esse relativismo aí no sábado, eu posso abrir em todos os outros mandamentos. Não, eu abusei dessa criança porque, veja, eu tenho necessidades, né? Olha, eu roubei ali porque, veja, eu estou passando fome, então, olha que perigo que nós estamos. A minha intenção nesse vídeo aqui não é, de maneira alguma, querer ser um legalista, né? Mas eu quero que vocês fiquem alerta com esse tipo de coisa. Deus é Deus. Deus estabeleceu princípios. Deus não muda. Deus é eterno e a sua lei é eterna. Assim como Deus é um Deus de amor, e por ser um Deus de amor, ele é um Deus de ira. Ele é um Deus de justiça plena, porque seu amor não permite relativismo. O seu amor não permite descompromisso ou interesse próprio. O mesmo Deus que estabeleceu leis no passado é o mesmo que vai exigir de você fidelidade no presente. Cuidado para não seguir aquilo que está no coração, porque o coração humano ele é desesperadamente corrupto, né? Ele sempre vai querer aquilo que é mais fácil e prazeroso. E hoje estão tentando de tudo desconstruir os princípios da família, os princípios da lei de Deus, para que você viva tranquilo, sem a culpa, né, na consciência. Mas essa culpa na tua consciência é o Espírito de Deus falando, muda. Eu vou te ajudar a mudar. Não viva desse jeito. Para de ficar dando desculpa para viver na prática do pecado. Ok? Deus te abençoe. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma a compreender o perigo dessa relativização, compartilhe para os seus amigos. E nos vemos, se Deus quiser, numa próxima semana. Não esquece então de assistir aqui os nossos últimos vídeos. Se inscreva no canal, curte, compartilhe para os seus amigos e não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente. Um abraço. Fui. Onde aperta o pause aqui? Aqui, achei. Valeu.